Olá, bom dia! Hoje eu trago aqui para mim e para você um conselho prático, algo para nós exercitarmos ao longo desta semana e de todos os outros dias que virão. A palavra do Senhor nos fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nós temos de ser prontos para ouvir e tardios para falar. Não é à toa que o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma só boca. A palavra do Senhor ainda vai mais além. O que destaca ali a importância de como nos apresentarmos diante ao Senhor, na casa de Deus. Muitas vezes nós nos apresentamos já falando daquilo que há no nosso coração, falando até mesmo adorando, né? Louvando, sim, mas enchendo, né? Enfadando, de qualquer maneira, de qualquer forma. E lá em Eclesiastes, há vários conselhos práticos. E este é um dos que nós, nesta semana, podemos aplicar aí e realmente guardar para toda a nossa vida. Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. O Senhor nos ensina aqui, quando entrarmos na casa de Deus, quando formos nos achegar ao Senhor, que nós não sejamos precipitados com as nossas palavras em falar, mas sim estejamos ali atentos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Porque nós estamos na casa dele e ele está nos céus, nós na terra. Então, quem tem que ter voz ali é Deus, não somos nós. Nós estamos sobre a terra, ele está sobre os céus, ele é o Criador. Ele é que tem que nos falar, muito mais a nos falar e de maneira exata, precisa, do que nós, com os nossos lábios, falar e falar e falar, talvez coisas vãs, precipitadas e tolas. Então, o Senhor nos ensina aqui, né, através de Salomão, né, em Eclesiastes, dando esses conselhos práticos, para que nós venhamos atentar, nos policiar, ter domínio próprio sobre isto. E não só, não é? Na casa de Deus, como eu citei anteriormente, Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala que todos nós, todos os homens, devem estar prontos para ouvir e ser tardio em falar. Ou seja, se der, você vai falar. Se Deus te mandar, você vai falar. Mas a primeira coisa que você tem que atentar é ouvir, não é? Ouvir. A palavra do Senhor, ela é proferida, não é? Nós a conhecemos pelo ouvir da palavra de Deus. Então veja como é importante nós ouvirmos e falar muito menos. Falar aquilo que de nós mesmos, não é? Muitas vezes nós gostamos de falar que seja pouco, né? Que sejam poucas as tuas palavras, diz aqui em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Não é? E versículo 2, no finalzinho do 2 fala: sejam poucas as tuas palavras. Então, vamos começar a exercitar isso. Ouvirmos mais e principalmente ouvirmos a palavra de Deus e sermos aqui dominadores sobre nós mesmos, termos domínio próprio, para que nós não venhamos nos precipitar em palavras. Às vezes, o silêncio é o melhor que você tem, diante, não é, do ouvir. O ouvir e o silêncio.
para que então aquilo que você ouve venha fazer sentido e venha trazer respostas e venha também te confrontar. Como é a palavra de Deus, ela nos confronta. Confronta no sentido de quê? Que nossa carne está militando contra o nosso espírito. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e somos tardios em falar, nós passamos a meditar naquela palavra e a procurar entendê-la. E assim que a entendemos, nós colocamos em prática na nossa vida. E assim nós temos que ter este proceder. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e antes mesmo de ouvir, né? E às vezes até nem ouve, mas antes de ouvir, muitas vezes falamos demais. Coisas que são irrelevantes e coisas que vão nos atrapalhar até mesmo naquele momento na nossa comunhão com o Senhor. Ou talvez coisas que vão atrapalhar futuramente a partir daquilo que nós falamos. Então, a boca, não é? A palavra de Deus já traz aqui também outros conselhos sobre os nossos lábios, sobre a nossa língua, de nós buscar dominar, o que é quase indominável, né? Não se consegue conter, mas nós precisamos buscar no Senhor e contê-la e estarmos prontos para ouvir. Então, vamos exercitar essa semana? Quem vai exercitar junto comigo a partir de hoje? Deixa um ok aí nos comentários e eu vou saber e vou orar também para que a gente venha permanecer aí nos policiando, nos exercitando e ouvindo mais e deixando as nossas palavras bem por último, se assim elas forem necessárias diante da vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana abençoada, que você venha vencer, que Deus venha te dar a vitória aí, para que você venha obedecer esta mensagem. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao 3 e Tiago capítulo 1, versículo 19. Esta mensagem vai para o canal Pão de Cada Dia. O link do canal está na bio deste Instagram e você vai poder acompanhar toda esta mensagem na íntegra e até mais outras mensagens que lá no canal eu tenho disponibilizado para você. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Até mais.